que é escavação do nervo óptico? Se você recebeu esse diagnóstico em algum exame, em algum laudo que você está vendo, assiste esse vídeo que eu vou te explicar o que é a escavação e o que isso pode ter de relevância de alguma doença que seu olho pode apresentar. Eu sou o Dr. Emerson Badaró, esse é o canal da Viver Oftalmologia. Para começar, gente, eu queria trazer para vocês a informação de que ter escavação é uma coisa normal e é uma coisa que todas as pessoas do mundo têm. A escavação do nervo óptico, ela consiste numa relação entre o tamanho do nervo e a parte em que existe uma tal escavação. Essa tal escavação, ela existe, gente, em todas as pessoas. E isso, estar com escavação, ter a escavação, não é nenhum problema, não é nenhuma doença. O que não pode ocorrer? O que não pode ocorrer é essa escavação ser grande, a gente ter aumento de escavação. A escavação grande não é uma doença propriamente dita, mas ela é um sinal. A escavação grande, ela é um indício de que pode ter alguma coisa errada. E o que são essas coisas erradas que eu tô falando? O que pode ser essa coisa errada? Pode ser simplesmente constitucional, pode ser familiar, né? Uma constituição do seu organismo, e você tem a escavação grande. Ter escavação nesse caso pode não significar nada, mas ter escavação alta pode significar também um dano ao nervo óptico. E esse dano ao nervo óptico pode ser, inclusive, causado por glaucoma. Escavação aumentada tem como principal doença, quando é doença, né? A principal doença que causa aumento de escavação é o glaucoma, e é por isso que quando a gente vê uma escavação alta, nós médicos oftalmologistas, ficamos preocupados em saber se essa pessoa tem ou não glaucoma, porque o glaucoma ele é uma doença séria, é uma doença que, se não tratada na hora certa, da maneira correta, ela pode levar a uma baixa visual e cegueira. Então, quando nós oftalmologistas vemos uma escavação grande, nos chama a atenção de que essa pessoa deve passar por exames mais específicos para saber se aquela escavação grande é uma escavação patológica, se é uma escavação que tem relação com alguma doença, ou se ela é uma escavação grande que é uma escavação grande constitucional, é uma escavação grande fisiológica, é uma escavação grande que não tem relação. Mas é essencial que nós façamos esse diagnóstico diferencial, que a gente faça essa diferenciação entre uma escavação grande fisiológica e uma escavação grande de doença, causada por alguma doença. Então, se você recebeu no seu laudo, se você pegou o seu laudo e está escrito escavação grande, leve para o seu oftalmologista. Você não tem necessidade de se descabelar agora, de se despreocupar agora, de achar que está tudo perdido, mas o seu oftalmologista, ao olhar o seu laudo, ao olhar os outros exames que você tenha feito e ao te examinar, olhando toda a conjuntura de fatores numa análise que a gente chama de análise multimodal, são várias formas diferentes de ver, vários exames complementares diferentes de ver aquele olho, aquela pessoa, o seu oftalmologista vai conseguir identificar se a sua escavação é uma escavação que merece preocupação e realmente pode ser necessário tratar, ou se ela é uma escavação constitucional e fisiológica e que realmente não precisa de tratamento. Se você tem alguém que recebeu o diagnóstico de escavação grande, se você tem alguém que está na dúvida do que é essa tal escavação, encaminhe esse vídeo para esse vídeo chegar nessas pessoas e o YouTube entender que esse conteúdo está sendo válido e entregar para cada vez mais pessoas. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui nos comentários e acompanhe os nossos vídeos sobre os exames complementares, sobre as patologias e sobre as dicas de como cuidar da sua visão para poder preservar a sua visão e continuar enxergando bem o resto da vida. A gente se vê no próximo vídeo.